Valeu, Viga. Obrigado pelas informações. Presidente Lula, então, entrando mudo, saindo calado dos desfiles no Rio de Janeiro. E olha, meus amigos, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi um dos poucos integrantes do primeiro escalão do governo a comparecer no camarote da Sapucaí, onde estava o presidente Lula acompanhando, todos os desfiles. Esse evento acontece no momento em que o ex-governador de São Paulo foi colocado uma espécie na frigideira e corre o risco de não formar a chapa à reeleição. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir porque muitas imagens que a gente acompanhou desse desfile, o vice-presidente Geraldo Alckmin apareceu ao lado do presidente Lula. Na sua visão, Zé, isso é uma imagem que reforça essa lealdade de Alckmin a Lula, mesmo com essa possibilidade dele ser descartado da chapa presidencial? Pelo que consta aqui, há esse debate dentro do PT, um grupo do PT diz que é preciso colocar alguém do PT já preparando a sucessão, que é a última campanha, a última eleição de Lula. Outros dizem que não, que Lula vai permanecer por muito tempo aí mesmo fora da chapa, mas a figura dele vai continuar. Mas, enfim, tem um grupo que quer um vice do PT para fazer a transição. Mas o que eu sinto é que Alckmin será o vice de Lula, né? A chapa está muito bem montada. Houve um entendimento, e eu pude perceber isso durante a campanha eleitoral. Lula se preocupava com Alckmin, perguntava e aí, como é que está o Geraldo? E já almoçou? Já tomou café? Quer dizer, houve uma integração, e mesmo durante o governo todo, a gente não tem história ali de desavenças ou aquelas coisas que tinha entre Dilma e o Michel Temer, que também não é muito... É muito difícil de ficar irritado com a Dilma, né? Mesmo Michel Temer. Mas, de qualquer maneira, há um entendimento. Então, é natural, o clima deles é esse aí. Os dois se respeitam, né? E admitem que houve divergências fortes no passado. Então, a impressão que eu tenho é a manutenção da chapa, né? Mas política, você sabe como é, né? É uma eleição feita de detalhes, dos dois lados. Os dois lados sabem. Polarizada, diferença pequena de votos. Devo dizer que isso não é novidade. A polarização vem de muito antes, né? Desde... eu vi todos os resultados, né? De Fernando Henrique, que elegeu no primeiro turno para cá, nunca houve mais a possibilidade de não polarização. O Aécio perdeu por pouquíssimos votos para Dilma, né? Então, essa polarização continua, então será uma campanha de detalhes. E a escolha do vice é um detalhe importante. Ô Fábio Perno, você acredita que a presença de Geraldo Alckmin lá na Sapucaí traz essa ideia do bloco unidos da reeleição, mostrando essa lealdade ao presidente Lula? Eu acho que na política as coreografias elas não são casuais, né? Se ele apareceu lá, estava ao lado do presidente da República, obviamente isso foi uma demonstração dos dois de que queriam ser vistos sim juntos. O que eu acho muito importante para o presidente Lula. O presidente Lula, ele é um político muito mais sagaz do que o PT. O PT comete muitos erros, tá? O presidente Lula, ele sabe que das 9 eleições diretas até hoje, o PT venceu 5. Em todas elas, com vices de um outro perfil, de um perfil moderado. Foi assim com o Zé Alencar, com o próprio Temer e agora com o ex-governador Geraldo Alckmin. E sempre que teve um vice com o mesmo perfil ideológico do candidato a presidente, perdeu. Perdeu com Bisol em 89, perdeu com o Mercadante em 94, Brizola em 98 e com a Manuela Dávila em 2018. Então, eu tenho a impressão que eles tiveram... Veja, não é possível que 9 eleições depois eles não tenham aprendido essa regra. Coisa que o velho Brizola ensinou lá atrás. Uma vez, em 1989, aquele tempo tinha candidato a presidente a dar com pau, né? Porque eram várias microsiglas, aí lançavam seus candidatos. Sacudia a árvore e caiu um monte. Você lembra? Marronzinho, Aureliano Chaves. Zamir. Ixi, tinha umas coisas, né? Afonso Camargo e tal. Era tanta gente, mas tanta gente, ficava difícil para os canais de televisão colocarem todo mundo lá, né? Aí uma vez, TV Cultura resolveu fazer sabatinas com cada um deles. 1 hora cada um. Mas durou umas 2 semanas, porque até dá conta de todo mundo. Aí um dia qualquer lá e tal, os escalados foram Aureliano Chaves e em seguida Brizola. Aí o Aureliano acaba a dele, entra o Brizola.
Primeira pergunta para o governador Brizola. Enfim, governador, olha, a gente até estranhou, o senhor estava dando um abraço afetuoso aí no ex-vice-presidente Aureliano Chaves e tal. Vocês não são rivais políticos, vocês pensam muito diferente. Aí o Brizola disse algo que o Lula certamente assimilou. Falou o seguinte: olha, é o seguinte, eu e o Lula somados, nós temos 1/3 dos votos. Para que algum dia a gente consiga chegar à presidência, nós vamos precisar fazer uma aliança com os conservadores lúcidos, porque sozinhos nós não vamos chegar nunca. Eu acho que o futuro ensinou que essa reflexão do Brizola estava correta. E você, Alangani, você pensa também que time que está ganhando não se mexe? Como é que você vê também essa aparição de Alckmin ao lado de Lula num momento também tão delicado? Bom, primeiro, essa aparição mostra a vontade de Alckmin permanecer à vice-presidência da República, né? Mostrando lealdade ao presidente. Muito bem. Agora, do ponto de vista eleitoral, seria um grande erro mexer no time, colocando alguém com perfil mais à esquerda, mais radical na vice-presidência. Eu concordo com o Piperno, né? Às vezes que o PT ganhou, tinha um vice mais moderado. Ainda mais no cenário atual, que o voto do eleitor de centro é muito importante para você conquistar este eleitor de centro. Então, vamos imaginar que na última eleição, provavelmente isso deve ter acontecido, muita gente ali não queria votar era de centro, tal, não queria votar no Jair Bolsonaro, fez um voto de protesto e acabou votando no Lula. E provavelmente pesou o fato do vice ser o Alckmin. Agora imagine um vice de uma esquerda mais radical, né? O Alckmin ali, para mim, é uma centro-esquerda, mas pegando uma esquerda mais radical, como foi a Manuela Dávila. Alckmin é de esquerda? Centro-esquerda. Centro-esquerda. PSDB é centro-esquerda. Que coisa, hein? Piperno, pega lá... O Dória que o diga, Deixa eu te falar uma coisa. O centro-esquerdista... Deixa eu te falar uma coisa. No livro do Boris Fausto, que você gosta. Boris Fausto, que não estou falando aqui, eu estou falando de alguém que... Historiador. Boris Fausto, ele fala lá, o PSDB é um partido de centro-esquerda no livro dele. Mas isso é um PSDB de 40 anos. Não. Ele faz um livro recente, ele analisa o período do FHC ali. E aí ele fala, o PSDB é um partido de centro-esquerda. Com Geraldo Alckmin. O PSDB é um partido de centro-esquerda. Não defende liberalismo puro, né? Ou ideias... Ou ideias conservadoras. Você pegar o PSDB, vai defender endurecimento penal, por exemplo, contra... provavelmente tem uma ala ali a favor de descriminalização das drogas. João Dória, por exemplo, que se elegeu pelo PSDB, era de centro-esquerda. Você está pegando um caso específico, João Dória. Tem um monte de casos específicos. Álvaro Dias era do PSDB a vida inteira. Eu coloco ele, a identificação ali de um centro-esquerda, mas é uma esquerda moderada e tal. Agora, se você pegar... Alangani, você quer falar que pelo menos nesses últimos 4 anos em que o PSB estava ao lado do Lula, ele teve, ou pelo menos, essa identidade mais centro-esquerda, mas historicamente não, é mais ou menos isso? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o PSDB, no seu DNA, ele é um partido de centro-esquerda. No entanto, como não existia uma direita no Brasil, em termos políticos, não em termos da população, mas não existia uma direita organizada, o PSDB foi jogado para a direita. Era oposição. Era oposição. Então, é oposição. Tanto é que tem acho que foi em 2006, o presidente Lula sai do debate e é muito marcante o que ele fala. Ele fala assim, isso é um sinal de democracia, nós só temos candidatos de esquerda. Ele tem essa frase famosa, né, que viralizou, só temos aqui, e era o Alckmin, só temos aqui um debate, ele mesmo falou, só temos um debate aqui, é o auge da democracia, só debate aqui com presidenciáveis de esquerda. Então é o próprio presidente Lula admitindo isso. Então o Alckmin, sim senhor, seu Fábio Piperno, ele é centro-esquerda. Meu Deus. Agora, voltando ao debate inicial, é melhor você ter ali um vice de centro-esquerda, que é o Alckmin, para justamente conquistar esse eleitor de centro, que hoje é decisivo para ganhar a eleição, do que você ter, por exemplo, a Manuela Dávila. Porque daí aquele eleitor de centro vê a Manuela Dávila e fala, não, aí eu voto em qualquer um lá da direita, mas não voto nessa dobradinha Lula-Manuela Dávila. Agora, Lula e Alckmin, opa, aí já é diferente. Então, o Alckmin, sim, é um bom candidato a vice. E Piperno? Do ponto de vista eleitoral. Eu vi que o Piperno está se sentindo contrariado. Pode falar, Piperno. Pode, Piperno.
Vai, é seu momento, brilhe. Não. Aqui chamar o Geraldo Alckmin de centro-esquerda, principalmente. O Lula chamou. Muita liberdade. Não, veja só. O Lula chamou o Boris Falsator. Eu não tô falando aqui porque essa ideia, muita gente, né? O Olavo de Carvalho lá atrás trazia tal, o PSDB, partido de PSDB, de direita e tal. Não, eu tô falando de pessoas até com identificação de esquerda. O Boris Falso, o próprio, o Lula falou. O Alckmin. O Sérgio Fausto, filho do Boris. Mas vai mandar mensagem aí. Às vezes, então, ele vai mandar uma mensagem. Vai mandar. Sabe por que ele vai dizer? O Geraldo não. E aí eu vou te contar uma coisa. O PSDB, claro que tinha uma série de quadros de centro-esquerda e tal, mas também tinha um monte de quadros de centro-direita, de políticos moderados. O Alckmin não era um político do mesmo espectro, por exemplo, de Mário Covas. Centro-esquerda. Igual o FHC, ele teve toda uma trajetória intelectual na esquerda, quando aí, por circunstâncias, ele faz um governo, pelo menos do ponto de vista econômico, de direita. Pessoal, deixa eu adicionar mais um ingrediente e que se chama Zé Maria Trindade, que quer discutir com a gente. Zé, pode falar. Tava doido para colocar minha colher nessa panela. Por favor, Zé. Olha só, o Gani tem razão, né? O PSDB surge, eu vi esse debate, né? O Movimento Unidade Progressista, né? Era o MDB velho de guerra, amplo demais, e tinha uma ala da direita. E tinha uma ala dentro do MDB que era da esquerda. Aí é Mário Covas, Pimenta da Veiga, Aécio Neves, enfim, Zé Aníbal. Aí esse pessoal da esquerda do MDB, Aloysio Nunes, né, montou o partido, PSDB. Aí você vai ver, primeiro, o símbolo do PSDB, um tucano. Era um partido novo, mas que já entendia o grande debate sobre ecologia. O tucano é um símbolo da ecologia, uma ave que só sobrevive se todo o equilíbrio estiver perfeito. Ele é muito frágil. Então, assim, o tucano... E era um partido de centro-esquerda, mais de esquerda. E odiava, que era a palavra, quando era chamado de neoliberal, que era aquele neoliberalismo, que era uma esquerda, um centro mais esquerda, mais social, mas com ideias liberais, né, de abertura de capital e tudo mais. Fernando Henrique detestava, e Lula e o PT chamavam o PSDB de neoliberal. Portanto, o PSDB sempre foi de centro-esquerda. Mas, de um tempo assim, de Dilma, daquela eleição do Aécio com a Dilma, o PSDB deu uma guinada para a direita, né? E os deputados eleitos chegaram no Congresso Nacional muito mais centro-direita. Agora, o problemão, Piperno, era o seguinte: eu ficava perguntando naquela época para os políticos de São Paulo, mas o PFL nunca foi forte em São Paulo. São Paulo é a cara da direita. São Paulo é um estado do tamanho de um país empresarial, de economia aberta, liberal. Por quê? Aí a resposta era assim: Zé, olha, o Maluf é o símbolo da direita e não há nada que possa convencer São Paulo de que isso não é a direita brasileira. Então, Maluf era o símbolo da direita. Então, o PSDB não se identificava com Maluf. Então, por isso que era centro-esquerda, sim. Ô Zé, quando a gente coloca também essa discussão, né, sobre o que é direita, o que é esquerda, totalmente a discussão da polarização, né? Só porque o governo é de esquerda, qualquer uma oposição se torna automaticamente a direita, praticamente. Mas não. A população se coloca assim, mas não. Pode ter uma diferença, pode ser uma oposição apenas econômica, uma oposição ideológica, política, enfim, isso pode acontecer. E tanto que a gente vê alguns governos, ou pelo menos alguns pré-candidatos, muito semelhantes, mas pelo fato de não estar no governo, se torna oposição. Mas tem uma diferença que a gente nota claramente, sobre decisões. O Alan falou aí, por exemplo, assim, a redução da maioridade penal. Aí o PSDB tinha ali a possibilidade de aumentar as penas do ECA do que reduzir, não defendeu a maioridade penal. Sobre aborto, o ministro do PSDB, José Serra, foi chamado de Herodes aqui, porque matador de criancinha, porque ele que regulamentou no governo essa história do chamado aborto legal, inclusive pelo SUS. Então, tem vários pontos ali que indicam que o PSDB tem as bandeiras da esquerda. Mas, veja, o velho PSDB ele tinha alguns quadros
Covas, José Serra, um ou outro. Agora, não vai falar que o Aécio era alguém de centro-esquerda, que o Zé Richa, que, por exemplo, o governador Montoro, por exemplo, era um homem mais à esquerda. É verdade. Então, era um partido que tinha quadros um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita. Ele era um partido absolutamente, nesse sentido, na média dele. Não tem nenhum de direita, Piperno. Cita um de direita do PSD. Boa, Zé. Não tem. Não Zero, tem? de direita, Não tem. Boa, Zé. Eu vou isso mesmo. Mas, escuta, de direita, não. Não tem. Não. Direita, não, pera, calma lá. Direita bolsonarista não tem. Não. Direita. Ué, mas João Dória, por exemplo, era o quê? Direita progressista. Pega, ó, alguém se assemelha ao Van Hatten ali? Não, Ninguém. Escuta, mas a direita não é só isso. O João Dória, João Dória, por exemplo, é um político que se autodefinia como um político de centro-direita. Liberal. Então, ele se dizia, eu sou um político de centro-direita tucano. Sempre foi. Né? Enfim, foi o único partido dele até recentemente. Mas é porque ele não era malufista, Piperno. A São Paulo, ela tem esse problema. Escuta, mas vem cá. O Piperno tinha o perfil do Dória, né? Era empresário, conversava com a Faria Lima, automaticamente ele vai mais para esse lado. Mas vem cá, você está pegando uma exceção, Piperno. Mas não existe só um tipo de direita. Você tem direitistas mais radicais e moderados. O Dória era um moderado, é verdade. Mas era alguém que ele se autodenominava como alguém de direita. O governador do Mato Grosso do Sul, por exemplo, que agora mudou de partido, era eleito pelo PSDB. 2 mandatos, inclusive. Então, não estou falando de exceções. Há muitos políticos do PSDB. Não, mas ele progrediu, né? Ele evoluiu. Mudou. Bom, meus amigos, deixa eu colocar uma água nesse chopp, porque eu preciso chamar o intervalo. E aí, é claro que na sequência a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo aqui no nosso 3 em 1 e com notícias do Carnaval, viu? A gente também está aqui na folia.